talvez uma das coisas mais, vamos dizer, polêmicas, talvez, porque algumas religiões até contestam, né? Mas, e talvez, acredito eu, né, o senhor como uma pessoa que orienta, uma pessoa, né, que ensina, vamos dizer de alguma forma, talvez seja a questão da reencarnação, né? Sobre a reencarnação, né? Como que o senhor poderia falar um pouco para a gente sobre a doutrina da reencarnação? Pois não. Nós temos uma obra, essa obra, ela é composta de mais 15 livros. É a coleção André Luiz. No livro Missionário da Luz, nos fala a respeito da reencarnação. Não vai dar tempo de falar da técnica da reencarnação. Por que acontece a reencarnação? Sem a reencarnação, nós não evoluímos. Ah, mas eu morreu, eu vou para o céu. E você vai ficar tocando violinha no céu? Você vai ficar na inércia? Vai pôr uma coroa de espinho, não de espinho, mas de rosa, e uma camisola branca e vai ficar tocando violinha? Não, esse céu não existe. Ou vai para o inferno, onde tem todos os desejos e as paixões? Também não. Ninguém fica parado. A reencarnação é um mecanismo. A reencarnação é uma lei universal. A doutrina espírita não fundou, não criou a reencarnação. A reencarnação vem lá desde o tempo da dinastia do Egito, dos grandes mestres do Egito, dos grandes faraós, que já conhecia a energia do magnetismo através das mãos, da cura pelas mãos. Lá eles cultuavam os mortos através do quê? Da mumificação dos corpos. Eles acreditavam que a alma, ou outro nome espírito, estando bem o corpo bem conservado, eles voltariam a habitar aquele corpo, o que é uma aberração. Como pode um corpo biológico, estando em estado de putrefação, em estado de decomposição, receber um espírito novamente? É possível. Então a reencarnação, ela abre uma porta, um leque muito grande para nós, nos explicando que através da reencarnação nós ganhamos um novo corpo. O espírito é o mesmo. Veja bem, eu estou com 82 anos. Tive várias e várias reencarnações, vários e vários corpos para chegar até nesse estágio. Tenho muito a evoluir, muito a aprender. Qual é o mecanismo que vai me ajudar, que vai continuar me ajudando? A reencarnação. Através do quê? Do amor santificado do homem e da mulher, do sexo santificado, do sexo respeitado, porque a mulher, quando nasce, ela já é um médium de transporte do corpo, do futuro espírito que vai acomodar. Eu não vou entrar em minúcia técnica aqui, porque ia demorar muito tempo, mas há todo um preparo. Quando o espírito ele já está numa colônia espiritual, ele já passou por todos o estágio de reconhecimento da sua situação espiritual. Porque, meus irmãos, a vida continua. A vida não se encerra no túmulo. A vida não começou no berço. A vida é eterna, a vida é sagrada, a vida é maravilhosa. Nós estamos evoluindo através da reencarnação. Corpos e corpos. Eu vou voltar e quero voltar muitas vezes, ou na Terra, ou em algum lugar, para mim continuar evoluindo e ser útil. É através da reencarnação que nós temos oportunidade de praticar caridade e, através da mediunidade abençoada, essa ferramenta, nós evoluirmos um pouquinho mais. A reencarnação. Jesus falou abertamente da reencarnação. Veja a passagem de João Batista na Bíblia. Observaram a passagem que ele fala de João Batista? Ele fala claramente da reencarnação. Em verdade vos digo
que João já tinha vindo através de João Batista. Então veja bem, a reencarnação é clara, não tem mistério. Dentro da doutrina espírita, dentro de um templo espírita, não tem mistério, não tem ocultismo. Aqui tudo é às claras. E Jesus fala ainda abertamente da reencarnação, da imortalidade da alma. O que ele fala para os apóstolos? Eu estarei convosco daqui 3 dias. Daqui 3 dias eu estarei convosco aqui, orientando vocês como vai ser feito a disseminação do Evangelho. Depois de 3 dias, Jesus, materializado com seu corpo perispiritual, porque nós somos espírito, perispírito e matéria. Quem morre aí? A matéria. A matéria. A morte acontece biologicamente, sim. O espírito é imortal, ele se desliga daquele invólucro para continuar a sua evolução. Quem é o veículo que o plano espiritual escolheu para o espírito se reencarnar? A mulher. Acabei de falar, a mulher é um meio de transporte dos futuros corpos que os espíritos ali habitarão. E o que é que estão fazendo com o sexo atualmente? Desrespeito. Ninguém respeita mais ninguém. Estão fazendo do sexo, que é sagrado, celestial, uma energia pura, motivo de desejo, de paixão. Estão banalizando a mulher. A mulher, com todo respeito, eu vim de mulher, minha mãe foi mulher. Então, banalizar. A mulher deixou-se mercantilizar por causa do dinheiro. Mas a misericórdia de Deus é maior. E situa na mulher a continuação da vida. Querem conhecer mais sobre a mediunidade e a reencarnação? Procura o Livro dos Espíritos. Pega para mim essa obra aí. Essa aí. Procura aqui. Senhor Allan Kardec fala abertamente da reencarnação, da volta do espírito, um corpo novo em nova geração. Porque seria aberração acreditar-se que o espírito voltaria no mesmo corpo. Não tem condição. Como pode? E naquele tempo de Jesus, não se enterrava os corpos. Era colocado em gruta, ou deitado, ou em pé. Como que um espírito completamente, estando descondensado dos seus fluidos, como que o espírito iria voltar? Não. Depois que houve o desligamento dos 7 chakras, do perispírito desligado, não tem como volta. Não há mais conexão. Por isso eu falei, a reencarnação tem uma técnica, uma série de técnicas, que não dá tempo de falar aqui. Futuramente poderemos falar, sim, explorando essa obra, Missionário da Luz, que ele fala minuciosamente o que é a reencarnação. A reencarnação existe, mas não adianta eu falar para você que existe. Vá procurar, vá estudar, vá pesquisar, pegue as obras sem nenhum compromisso com a doutrina espírita, mas um compromisso com você, sendo curioso de saber o que é a reencarnação, porque hoje nós temos a mídia, nós temos a internet, tem tudo lá sobre a parte espiritual, tudo que você precisar. Uma outra questão também, né, que envolve até a questão da reencarnação mesmo, né, o senhor comentou aí em 2 momentos, assim, o entendimento que o Espiritismo tem em relação aos múltiplos mundos, né? Como que é esse entendimento? Então, os múltiplos mundos, de dimensões diferentes, né? Porque se fala muito em múltiplos universos, múltiplos mundos, tem várias denominações, né? Dentro da própria ciência Isso, estudado isso, tal, né? Como que é o entendimento do Espiritismo dentro dessas questões? A doutrina espírita, ela tem uma visão cósmica geral. Deus seria
muito pequenininho, se criasse as galáxias, entende? Os planetas e outras instituições planetárias, se não houvesse vida ali, Kardec fala abertamente na Gênese, a constituição da Terra, de todos os orbes, tendo condição necessária, são habitados. Como disse, Deus seria muito pequenininho, né? E nós seríamos muito orgulhosos em falar que só a Terra é habitada. Não! Os outros planetas, porque nós não conhecemos também a nossa galáxia, nós não conhecemos, nós conhecemos muito mal a Terra. Não é verdade? É verdade. Tem habitante em Marte, em Júpiter, em Saturno, em Vênus? Claro que tem. É outro tipo de vida e de vivência, mas é vida. Ainda existe vida nesses planetas mais evoluídos, corpos mais eterizados, mas tem vida. Tem reencarnação? Tem reencarnação. Em outros planetas não, porque o espírito já está mais purificado. Ele não precisa ter contato muito com a matéria. Nós que estamos aqui na Terra, principalmente eu, ainda preciso desse contato desse corpo. Esse corpo é o meu equilíbrio psíquico, espiritual, para mim continuar evoluindo. Por isso que eu quero reencarnar aqui na Terra, no outro, para mim continuar nessa evolução. Mas eu vou precisar ainda do empréstimo de Deus de um novo corpo. Agora, a visão da doutrina espírita cósmica é geral. Está lá na Gênese. Todos os planetas que foram criados têm vida e é habitado. Não se faz um planeta, não se constrói um planeta, não se cria para nada. Nós temos que raciocinar, não é verdade? E a Lua? A Lua é um satélite da Terra, ainda inexplorado. Ainda estamos descobrindo o outro lado da Lua. Agora, não se conhece o outro lado da Lua. Se conhece o que nós vemos. E o outro lado, como é que é? Não é verdade? Então a ciência, devagarinho, ela vai se unindo à parte espiritual e desvendando para nós mistério. Essa palavra mistério é entre aspas. Mistério é tudo que nós não conhecemos. A partir do momento que eu conheço tudo sobre espiritualidade, que vem me auxiliar na minha evolução, por exemplo, eu soube através da doutrina que eu nunca morri, que eu nunca vou morrer, que o meu ser eterno é imortal, a vida é uma semente imortal que nunca morre, o corpo não. O corpo volta para a mãe natureza chamada Terra, mas o espírito, ele vai evoluindo. Ele vai evoluindo. Depende de como ele saber viver no seu habitat. Ou Terra, ou em outro planeta. Mas a oportunidade são dadas para todos nós. Com certeza. Assim, para a gente, né, tá quase que finalizando aqui. Posso falar uma coisa? Sim. Do meu início? Sim. Você falou aí, né? É. Como foi o nosso início Sim. dentro da doutrina espírita? Sim, claro. Então, como iniciou a nossa vinda até a doutrina espírita? Creio eu, sem medo de errar, que eu já reencarnei com bagagem espiritual. Que eu já havia passado por outras religiões, que todas as religiões são boas, são caminhos, são atalhos que nos levam a Deus, e a doutrina espírita nos adverte: respeite todas as religiões, todos os credos são dignos de respeito. Então eu passei por todos os credos. Bom, naquela época eu tinha por volta de 10 anos e fazia o catecismo católico. Eu era católico, minha mãe era católica. Entende como é que é? De repente, a minha mãe começou a ter, chegava à meia-noite, dava uma loucura na minha mãe. Uma dor que pegava ela, terrível, terrível. Minha mãe desmontava. Eu tinha 9 anos de idade, meu irmão tinha 10 anos, entende? Ele era católica. Minha mãe recebia Nossa Senhora de Fátima todo o andor dentro de casa. Eu vi o andor, eu ia orar perante, com todo respeito, essa imagem.
mesmo sendo criança. Chegava a meia-noite e dava loucura na minha mãe. Muito bem. Uma senhora, sempre tem alguém na nossa vida, falou, minha mãe chamava Jacira, nome indígena, apelido Gessi. Dona Gessi, por que a senhora não procura uma parte espiritual, um centro bom, para ver? Às vezes é um custo, uma entidade que está aí perturbando a senhora. Minha mãe falou, mas eu sou católica, não tem problema, lá não tem problema nenhum, atende todo mundo. E minha mãe foi. Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Estou falando o nome, São Roque. Seu Lourenço Leonel Pedroso, já desencarnou. O filho dele está na Terra com 96 anos. Minha mãe foi nesse centro. Foi lá, foi atendida, tomou fruterapia, o passe espiritual, e foi constatado que ela tinha uma entidade que amava a minha mãe desde outras épocas reencarnatórias. E era um franciscano que amava perdidamente minha mãe. E reencontrou a minha mãe depois de 200 anos procurando ela nessa reencarnação com Dona Gessi. E ele encostou nela, ficou perturbando. Aí esse espírito foi exorcizado? Não foi exorcizado. Ele foi esclarecido. Ele foi recambiado ao plano espiritual. Ele foi acordado do mal que ele estava fazendo em estar ao lado da Dona Gessi. Moral da história, ele foi convidado a ir para uma escola espiritual e para um hospital, consequentemente para fazer um tratamento, porque ele era enfermo. O que aconteceu com a minha mãe? Sarou. Aliás, minha mãe não estava doente. Tem que frisar, minha mãe, com a mediunidade dela, ela estava sendo o quê? Visitada por uma entidade sem conhecimento nenhum. Ele foi afastado com amor e conscientizado. Mas voltou ao normal, voltou, conversou comigo, com meu irmão, com meu pai. Meu pai não tinha religião, mas tem um amor pela espiritualidade. Nunca proibiu eu e meu irmão e minha mãe de frequentarmos uma casa espírita. Minha mãe se afastou automaticamente e começou a frequentar. Meu pai levava o meu irmão, o Misael, que ela conheceu em vida, a Helene, no cinema. E eu era o coleguinha dela para ir no centro espírita. Lembro até hoje. Você não quer ir com o seu pai no cinema? Não, eu quero ir com a senhora no centro. Eu lembro até hoje. Ali eu comecei a despertar para a espiritualidade e para a mediunidade. 9, 10 anos. Aí comecei a ficar mediunizado dentro de casa. Eu recebia uma energia e ficava duro na cadeira e não podia me mexer. Aí eu acabei de falar, chamava lá uma velhinha, médium, Dona Lica, aquele tempo era chamado médium de cura, curadora, aplicava um passe em mim e eu voltava. Daí ela falava para mim, eu já estava com quase 12 anos, meu filho, você é médium, precisa frequentar numa casa espírita. Seu lugar não é lá, na igreja católica. Naquele tempo eu tomava aula com o padre, com a dona Olga, vocês não conheceram, nem a Elaine me conheceu, nem me conheceu. Eu brigava direto no bom sentido com ela. Eu não aceitava a condição de céu, de inferno, de separação das criaturas, as criaturas bons no céu, as criaturas más no inferno. E eu perguntava, mas Deus faz essa diferença? Ele não criou todo mundo igual? Sabe o que falou para mim? O padre falou, seu lugar é no centro espírita, Claudirei. Você está discutindo coisas espirituais. Eu vim aqui para casa, há 62 anos que eu estou aqui dentro, e vim, e aos 13 anos, através do estudo, que mediunidade não se desenvolve em uma mesa, mediunidade se desenvolve através do estudo. Você abre o seu chakra, seu vórtice de energia, chamada coronário, que é o vórtice da mediunidade. Você abre para a espiritualidade através de uma luz verde muito forte e ele vem se comunicar. Foi o que aconteceu. Eu comecei a estudar, comecei a frequentar. Aos 13 anos eu já era médium psicofônico. O que é médium psicofônico? Aquele que recebe orientação espiritual através de uma energia chamada fluido, e eu
como um papagaio, eu repetia que eles falavam, ou me dava intuição. Médio psicofônico é isso, gente. É uma conexão com o plano espiritual, com Jesus, porque Deus está muito longe, não é verdade? E nós ainda estamos muito longe de Jesus. É verdade? Foi o meu início, eu estou até aqui hoje, com muito amor e muita garra. Com certeza, certo.